Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos na página 174, bem no início dela, da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, passionista, diretor espiritual da Santa Gema. Eu vou retornar só um pouquinho na página 173. Nós estamos no meio do capítulo que fala sobre as virtudes da Santa Gema, mas, sobretudo, a mortificação dos sentidos externos, principalmente, né? E como que ela tratava toda essa questão de mortificação. Então, eu vou começar com uma citação da Santa Gema, logo no final da página 173, para a gente pegar um pouco do que a gente tinha lido, né, no nosso encontro anterior. Ontem ganhei uma boa vitória sobre a minha língua tão comprida, mas custou-me tanto reprimi-la. Então, renovei a minha resolução de nunca mais falar sem ser interrogada. Se soubesse que tempestade houve ontem entre mim e minha tia, mas o silêncio tudo venceu. Comecei a observar o meu propósito, porém, com que dificuldade. Ela está escrevendo ao diretor, falando sobre como que ela estava vencendo a própria língua, né? Ela que já era uma pessoa, digamos assim, que já fazia isso quase que naturalmente, né? A mortificação da língua, que é tão difícil para nós, né? Nós temos tanta necessidade, né, de falar, né? De conversar fiado, né? Enfim, de, de conversar coisa que não edifica, né? Só por simples conversa fiada, né? E ela, enfim, vai nos demonstrar, né? Como que pelo menos a gente pode tentar, né? Um pouco reprimir essa nossa tendência, né? Porque a questão da fala, ela é terrível porque ela é fonte de muitos pecados. Os pecados da língua são terríveis, né? E, além disso, ela dissipa, né? Dissipa a nossa atenção, dissipa a nossa concentração do nosso coração em Deus, né? O padre Germano continua aqui. A verdade é que Gema começou a pô-lo em prática desde criança. A diferença consistia que, na primeira idade, para evitar qualquer discussão, ela se retirava. Agora, adiantando-se nos anos e na virtude, conservava-se num modesto silêncio, esperando que a adversária por si mesmo calasse. Quanto à curiosidade, nem falemos, porque morta a si mesma, como vivia, coisa nenhuma lhe interessava neste mundo. Tudo a enfadava, tudo considerava nem Juliana, você está com o microfone ligado aí, eu não sei desativar aqui, porque eu estou no
no tablet. Se alguém... Ah, ótimo, obrigado. Não, você não desativou, não. Ah, beleza. Quanta curiosidade, nem falemos, porque morta a si mesmo, como vivia, coisa nenhuma lhe interessava neste mundo. Tudo a enfadava, tudo considerava como uma carga. Nem em criança se entretinha com quaisquer brinquedos, jogos, recreios ou outros divertimentos. Agora eu passo aonde a gente terminou. Né? Um ano, durante o carnaval, fizeram que fosse com as outras jovens da casa a um teatrinho familiar. Ficou muito constrangida e suplicou com tanta insistência ao seu pai espiritual, apresentando-lhes motivos tão razoáveis, que, por compaixão, ele ordenou que a deixassem em paz. O que, sobretudo, foi digno de admiração nesta abençoada donzela foi a guerra contínua que fez às paixões interiores. Já fiz notar por vezes quão viva e singular era a sua sensibilidade, que naturalmente a inclinava à cólera e à independência. Por tudo que o padre Germano descreve aqui, por mais difícil que tenha sido ele observar isso em Santa Gema, né? Parece que ela tinha um temperamento colérico, né? Mas sabia tão bem dominar-se que nem uma vez sequer deixou surpreender por ela, se deixou surpreender por ela. Pelo contrário, quanto mais veementes sentia em si revoltas, com tanto maior solicitude se esforçava em reprimi-las, até que se habituasse a lhe estar sujeitas. Dizia: não vos deixo em paz, enquanto não vos vir mortas em mim, para essas tendências. Né? Esse trabalho era todo interior, pois ela, inteligente que era, procedia de modo que ninguém percebesse. Somente os íntimos que conviviam com ela conheciam perfeitamente a virtuosa jovem lutava sem cessar e que seu coração era como um altar onde se imolavam constantemente as vítimas da mortificação. Para conseguir melhor o seu intento, começou logo a macerar a carne com duras penitências. Então aí, agora, vocês percebam, né, que ela começou a usar em pleno século XX, né, uma, uma, uma prática, né, dos santos da igreja, de um modo geral, né. Aqui o sei lá, o tradutor ou o editor vai colocar aqui uma observação de São João Paulo II, que eu não vou ler, não é? E que vocês, se quiserem, leiam sobre penitência, imagina. Quantas vezes importunou ao confessor para que lhe permitisse usar a disciplina e os cilícios, cadeias e outros instrumentos desse gênero. E sabia com tanto jeito insinuar-se em seu espírito que frequentemente obtinha a desejada licença, o que considerava como uma graça singular. A maior parte das vezes, porém, depois de se ter afatigado em fabricar esses instrumentos, eram-lhe tirados das mãos, ficando-lhe só a boa vontade para oferecer ao Senhor. Então, ela fabricava os instrumentos, né, de disciplina, né, de maceração da carne. Né? Os diretores espirituais são muito, sempre foram, né, muito cuidadosos
nesse tipo de permissão, né, para esse gênero de penitência, né? Quando o santo tem o diretor espiritual, né? Porque muitos santos faziam isso ao extremo, né? E não tinham diretores espirituais, mas eram dirigidos pelo Espírito Santo, né? Fui eu que lhe tirei o último dos que lhe restavam, e consistiam num cinto armado de 60 pontas bem agudas, uma disciplina de 5 cordas, igualmente de ferro, e uma longa corda de nós, aos quais se prendiam pontas e pregos, com os quais apertava com força a carne. Não desanimava, porém, a virtuosa donzela, e procurava se indenizar de 1000 outros modos. Dizia-me ela: a natureza, que procurava sempre o seu bem-estar interior e exterior, reclama sem cessar algum alívio. Permite-me, meu pai, que com toda a minha força eu lhe faça violência à natureza, né? A carne quereria dominar, mas eu quero que ela sirva como deve, agora e sempre. E em seguida, meu pai, eu desejo pedir-lhe uma licença, e estou certa que, se Jesus lhe mandar uma pequena inspiração, o Senhor me dará logo. Desejaria fazer uma promessa a Jesus de não procurar mais comodidade em coisa alguma. E não duvide que, se eu obtiver esse favor, saberei regular-me bem, sem cair em excessos. Falando uma vez com o seu Deus, com filial simplicidade, ouviram-na dizer: Vede, Jesus, é o meu corpo que sente, mas eu farei com que se aquiete. Muitas vezes chora, não me quer dar razão, mas estou alerta. Ontem parecia querer revoltar-se, mas eu o obriguei a sossegar, dando-lhe alguns castigos. Ai de mim, agora voltando ao padre Germano. Ai de mim, se lhe tivesse prestado auxílio em tão generoso fervor. Teria certamente prejudicado a sua saúde. Mas sabendo bem até que ponto ela era capaz de chegar, fui inflexível em não ceder às suas repetidas instâncias. Além disso, via as grandes tribulações interiores e exteriores a que Deus a tinha constantemente sujeita, que por si só a tornavam uma verdadeira Marte. Sobre esse ponto falaremos mais no capítulo seguinte, onde procurarei especialmente expor o segundo motivo que, conforme disse, levava a nossa gema a mortificar-se e deixar-se modificar. Refiro-me ao pensamento de Jesus crucificado. Por enquanto, admiremos os singulares efeitos que a assídua mortificação produziu em sua alma. Primeiramente, foi um completo domínio que adquiriu sobre as paixões do coração e do sentido. Ela governava como senhora de todos, por bem ou por mal, tinham que obedecer. Desculpe, ela governava como senhora e todos tinham que obedecer. Dizendo por bem ou por mal, não tem a intenção de dizer que lhe fossem recalcitrantes. Ela é que assim julgava e por isso as tinha sempre com o freio apertado, as paixões, né? Mas a verdade é que ficavam logo inteiramente domadas desde os primeiros esforços. Daí aquela paz suave que gozava e que é o fruto da vitória, como diz o Espírito Santo, in victoria pax. A vitória é a paz, né?
Daí a flexibilidade com que o seu inocente corpo se dobrava a todos os movimentos da alma e a seus mais sublimes voos. Disse-ia que o seu corpo não vivia senão para servir a alma, tanto a deixava livre para rezar e absorver-se nos êxtases, quer estivesse na igreja, ou assentada à mesa, ou andando pela rua. Em todo lugar e ocasião, podia dispor de cada um dos seus sentidos. Olha o controle, né, que a pessoa atinge, né, em relação aos seus sentidos externos, né, por causa exatamente da mortificação dele. Quer dizer, a, ela vai tomando, né, por hábito, um tal controle sobre os cinco sentidos, né, que ela consegue concentrar toda a sua atenção, não é, nas coisas internas, no seu amor a Deus. Os santos têm tem uma expressão, né? A gente encontra muito isso nas orações, por exemplo, as belas orações, né, de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso tem dois tratados em que ele apresenta orações belíssimas, né? Um deles é Glórias de Maria. Todo final de capítulo ele tem uma oração maravilhosa para Nossa Senhora. E também no livro que ele fala do amor a Deus, que é, eu não estou lembrando aqui o título do livro, que ele apresenta orações maravilhosas a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessas orações aparece muito essa expressão dos afetos, né? Ele pedindo a Deus, a Nossa Senhora, que dele a graça de dirigir todos os seus afetos a Nosso Senhor, e não as coisas criadas, né? Nós já comentamos isso aqui, né? Converter, dirigir os afetos a Nosso Senhor, e não ao Criador, e não às coisas criadas, né? Então, o primeiro passo, né, para que isso aconteça é que a gente adquira um certo domínio, né, dos nossos sentidos, porque os nossos sentidos eles foram criados justamente para as coisas criadas. Então, eles nos dirigem, enfim, as coisas criadas chamam atenção, a nossa atenção, né? Eles têm essa função mesmo, né? E daí a santidade, obviamente, pede um certo controle disso, né? Agora, é claro, os santos como Santa Gema têm completo controle disso. A gente tem um controle tão fraco, tão miserável, né, dessas coisas. Deixa eu fazer uma observação, hein? Eu não estou conseguindo, porque eu estou aqui no tablet, fazer a leitura do chat. Então, se alguém estiver fazendo alguma observação, por favor, depois faça de forma no microfone, ou alguém, por favor, leia aí para mim o chat e me passe as, as observações de alguém aí, tá certo? Então, em todo lugar e ocasião, podia dispor de cada um dos seus sentidos. Ela controlava os sentidos. Querendo ocupar-se com a meditação das coisas celestes, logo a imaginação se calava. Então, sentido interno, né? Não só os externos. Interno também, né? A memória esquecia os objetos estranhos. Detinham-se todos os movimentos importunos do coração. Então, vontade, memória, imaginação, vontade. E as próprias dores físicas que a atormentavam não lhe causavam a mais leve sombra de enfado ou distração. Então, sentidos internos e sentidos externos. Voltava a si depois daqueles celestiais colóquios, e todos os sentidos,
como se estivessem de fora, esperando atentamente, voltavam cada um à sua função, vivos e prontos como antes. Então, a palavra mortificação é isso, né? Você matar os sentidos por algum tempo, né? E depois deixá-los voltar para se viver nesse mundo, né? Porque ela estava aqui, tinha que viver, né? Com os sentidos dela. Mas note que nenhum dos sentidos a dominava. Ela podia mortificá-los, apagá-los, quando ela quisesse, né? Assim, a visão, a língua, né? O olfato, o tato, enfim. E também os internos, né? Memória, imaginação, vontade. É uma coisa impressionante a gente ver isso, né? E o interessante da gente ver em Santa Gema é que a gente entende na prática aqui o que os grandes santos e a teologia católica nos fala, que às vezes quando a gente lê um tratado, ou enfim, quando, por exemplo, a gente lê o padre Tanqueray, né, no compêndio de Teologia Cética e Mística, ele descreve muita coisa nesse sentido. A gente fica meio perdido, né? Como que acontece isso? Como é que na prática pode acontecer isso, né? E com Santa Gema a gente está vendo isso, né? Pela descrição do padre Germano, que é um cara extremamente preparado, vocês vejam que ele está usando todos os conhecimentos, né, que ele tem de psicologia católica, né? Na verdade, psicologia católica, para nos descrever. A própria descrição dele já é um pouco uma aula de psicologia católica, né? Assim acontecia todos os dias, pelo menos na vida ordinária, fora dos tempos da provação e aridez de espírito, quando Deus permitia, para mais acrisolar a virtude da sua serva, que ficasse suspenso, ao menos em parte, o grande domínio da sua alma sobre as potências inferiores, para dar lugar à luta. Salvo essa exceção, em toda a sua vida, nunca os sentidos opuseram à gema, aperfeiçoada na virtude, qualquer resistência, repugnância ou cansaço. Ela não se cansava, né, dessa luta e desse domínio sobre os sentidos, o que nos causa um enfado, uma coisa terrível, desde o momento que a gente começa a tentar dominar algum tipo de sentido, né? Seja ele qualquer um, né? Enfim, passe, por exemplo, pela experiência de ficar, por exemplo, algum tempo calado, né? Algum tempo sem falar nada, né? Ou sem, por exemplo, passar meio dia sem reclamar de alguma coisa, sem murmurar, né? Qualquer coisa, né? Faça um período de tempo, meio dia é muita coisa. Faça uma hora sem reclamar de alguma coisa, né? É um exercício bom, né? É, enfim, eu não consigo, né? Você reclama do calor, da roupa que está apertando, de alguém que está do lado de fora da sua casa gritando ou fazendo barulho, enfim, alguma coisa você reclama, sempre. Mas não é, às vezes não é reclamação verbal, não, né? É reclamação interna. Então, tenta ficar uma hora que seja sem reclamar, não é? Todo mundo que tenta fazer isso entende o quão difícil é, né? Essa prática. E o quanto a gente deve admirar, né, os santos por causa disso, né? Venturosa liberdade e paz. E só a justiça pode dar ao homem nesse mundo, sendo o seu fruto natural.
Opus Justitiae Pax. O fruto da justiça é a paz. Aqui ele está citando Isaías 32, 17. Não é, porventura, certo que a prática da virtude é a origem também de felicidade, ainda mesmo na vida presente? Quem não estimaria, com efeito, gozar já na terra a paz de Gema Galgani? E por que preço não a compraria se tal benefício se achasse à venda? Desta invejável paz nascia no coração da bem-aventurada, a serva de Deus, uma alegria de paraíso, que só por momentos podia interromper o temor de ofender a Deus e a lembrança dos seus juízos impenetráveis. Nada mais podia inquietá-la, nem que desaparecessem todas as criaturas em redor de si e se aprofundasse o mundo sob seus pés, contanto que Jesus lhe restasse, de quem recebia toda a consolação. Seu semblante, sempre alegre e jovial, e o sorriso que pairava em seus lábios, bem denotavam a paz em que vivia, ao lado da gravidade do seu porte e majestade do rosto. Aqui tem uma coisa misteriosa, né? Para nós, miseráveis, que nem sequer conseguimos modificar um sentido, um só sentido, né? Por 5 minutos, né? E é essa paz interior, né? Que sobrevém de uma guerra permanente contra o sentido, né? É uma guerra permanente contra os sentidos, né? Mas ela produz uma paz que provavelmente ninguém conhece, né? Só os grandes santos, né? Nós podemos ter vislumbres dessa paz de quando em vez, né? E como que isso reflete no exterior da pessoa. Isso não deixa de refletir no exterior da pessoa, né? Então, imagine vocês, façam uma experiência imaginária, né? Da gente encontrar uma pessoa assim, topar com ela na nossa vida, né? Que graça que seria, né? Mas se a gente fizesse isso, a gente talvez não notasse a santidade da pessoa. A gente já notar todas as características externas, ou seja, tranquilidade, docilidade, não é? Não seria extremamente agradável, né, o contato com essa pessoa? A gente talvez dissesse, mas quão simpática é essa moça, quão agradável é estar ao seu lado, né? Que rosto mais angelical, né? Que alegria, né? Que jovialidade, que moça mais, né? Professor, Pois não? eu estava pensando sobre isso, era isso que eu estava ditando. Imaginar como que era viver com um monte de santo no deserto, né? Os monges do deserto, que tranquilidade, que paz. Talvez Deus esperasse isso da gente também, né? E aí teria esse o mundo ideal que eles falam, né? Não, isso é o céu, né? É, Isso é um vislumbre do céu, não é assim? Você está falando dos monges do deserto, né? Dos monges do deserto. Isso era uma das coisas que atraía mais gente para o deserto. Quer dizer, se chega no deserto, o cara está lá no deserto vivendo tem não sei quantos anos, né? Você chega lá, a pessoa é tranquila, é jovial, é sorridente, é alegre. Você fala, gente, mas como pode uma coisa dessa, né? No caso do deserto era mais terrível, porque a vida era terrível, né? Difícil, enfim, crua, nua, né? sim.
sem proteção. E atraía, né? E olha como é que devia ser, nesse sentido mesmo. Atrai porque você fala assim, gente, eu vim para cá também, porque lá onde eu vivo eu não tenho isso. Como pode? Né? Assim, a mesma coisa com gema, né? Você encontra uma moça dessa em pleno século XX, início do século XX, você com todas aquelas suas ideias malucas do século XIX, século XX, que pioraram muito hoje, e aí você encontra uma jovem, tranquila, enfim, alegre. E essa alegria não é uma alegria do mundo, né? Porque tem muitas pessoas alegres aí, né? Tá certo? Assim, essa alegria, digamos assim, vamos dizer, falsa, você encontra muita gente aí, né? Você encontra, enfim, nesses artistas todos, né? Eu nem vou falar o nome de um artista que eu pensei aqui, porque não dá para falar numa leitura de Santa Gema o nome dessa depravada que tem por aí. Mas vocês podem imaginar várias delas. Né? Mas então, enfim, a gente pode fazer esse exercício imaginativo, né? Do encontro com uma pessoa assim, né? Aplica-se aqui a mesma coisa que eu falei para vocês quando eu falei em algum momento sobre a humildade, né? Quando a gente encontra uma pessoa virtuosa, a gente não vê as virtudes. A gente vê só aquele conjunto de coisas agradáveis. A gente sente bem, a gente sente como, assim, como quase que uma intimidade com a pessoa. A gente não sabe, provavelmente, se a gente encontrasse a Santa Gema, a gente não ia falar, nossa, que moça humilde, nossa, que moça mortificada, nossa, não, a gente, enfim, admirar o conjunto, né, das virtudes. Então, essas virtudes, elas são, elas dispersam no ar, mas não como cada uma das virtudes em particular, né, mas elas exalam como um perfume, né, como uma coisa assim agradável, né? Então, ele fala, né, a gravidade do seu porte, a majestade do seu rosto, né? Provavelmente, é claro, na época que Santa Gema viveu, a gente ia observar, por exemplo, como ela era modesta nos trajes, por exemplo, né? Podia ser, né? Então, o segundo fruto, não menos precioso do que o precedente, que adquiriu Gema com a contínua mortificação, foi a pureza de coração, que atingiu uma altura incrível. É fácil de compreender por que o pecado que mancha a alma é efeito das três grandes concupiscências que reinam no homem: orgulho, a sensibilidade e o amor dos bens terrestres. Aqui ele dá outros nomes a essas três concupiscências, né? Que são descritas por São João Evangelista, acho que na primeira carta que ele escreve, né? Ora, a piedosa donzela tinha não só conseguido enfraquecer, mas até apagar em seu coração estas três fontes capitais. Conclui-se, pois, que não podendo o pecado aproximar-se dela, a sua alma estava isenta de toda a nódoa de culpa. Não repetirei o que já disse em outro lugar sobre o assunto presente. Somente observarei que Gema, atingindo o cume da perfeição, não permaneceu ociosa. Esta cândida pomba bem sabia quanto é contagioso o ar que respiramos aqui na Terra. E corrompido o mundo em que somos obrigados a viver. Ela temia sempre. E não contente com o que já tinha feito, refreando as inclinações desordenadas da natureza, continuava sempre na mesma luta, como se fosse ainda
rebeldes aqui os seus sentidos, né? Eles já estavam dominados, mas ela nunca esmoreceu na luta, ela nunca baixou a guarda, né? Como nós diríamos, né? Nesse louvável intuito, em primeiro lugar, fugia das ocasiões, que é enfim, uma recomendação da Igreja dos Santos, né? Fugir das ocasiões de pecado, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente nunca pode acreditar que nós tenhamos força para vencer os pecados. Nós devemos primeiro fugir, se pudermos, né? Perspicaz e inteligente como era, com uma simplicidade infantil, podia discernir o perigo, digamos assim, a 1 quilômetro de distância. Aqui Jesus não deve estar, dizia Gema. Fujamos. Fujamos. Né? Sem pensar mal de ninguém, desconfiava de todos. E não tendo deveres a cumprir para com ninguém, procurava viver afastada. Então, aqui, Nosso Senhor, a gente vê a graça de Nosso Senhor, né? Ele não deu a ela a possibilidade de viver num convento, mas deu a ela um refúgio na casa da família que a acolheu, né? Então, ela não tinha, de fato, deveres a cumprir para com ninguém. Por essa razão, suspirava pela solidão. E se não fosse a necessidade de ir à igreja e acompanhar, às vezes, a tia até a cidade para serviços domésticos, nunca transporia a soleira da casa. Nunca. Né? Ela não sairia de casa. Ela permaneceria enclausurada, né? Embora não num convento, mas ela tinha a alma de uma freira. Daí a sua reserva no falar, em não se interromper nos assuntos, em não se intrometer, desculpa, nos assuntos que lhe não diziam respeito, em não contrair amizades, escrever cartas e outras ocupações semelhantes. Costumava dizer: Gema, não te fiz em si mesma. Repara que toda ocasião pode ser para ti um perigo. Fora de Jesus, tudo é engano. Vive só com ele e purifica o teu caminho sem cuidar de mais nada. Isso ela dizia a si mesma. Porém, o mais belo fruto que dá a árvore da cruz e da mortificação, colheu a nossa Virgem. Castidade. Adorável virtude, quanto és rara no meio deste mundo tão depravado. Tu, que deverias ser o apanágio de toda alma cristã, cuja vocação, diz o apóstolo, é ser santa e imaculada. Aqui o apóstolo, quando se fala assim, né, obviamente São Paulo, na carta aos Efésios. Virtude sublime, que foste tão cara ao coração de Gema, e tanto embelezaste a sua alma, até lhe dares o aspecto de um anjo humanado, quem poderá tecer-te dignos louvores? Louvores à castidade. Ninguém melhor do que ela própria fez o seu elogio em uma carta, ditada por pedido de sua mãe, adotiva, para um dos sobrinhos, que pela primeira vez se aproximava da mesa da Eucaristia. Então, vamos ver aqui que Gema fala para um sobrinho que estava fazendo a primeira comunhão. Né? Ó Mariano, Mariano, já esses bons sacerdotes te instruíram perfeitamente, mas eu também sinto como um dever
de dizer-te algumas palavras. Sabes o que eu tenho no coração para te dizer? É falar na virtude tão querida e tão bela aos olhos de Deus, e para aqueles que bem aguardaram, tem Jesus reservado um lugar especial no céu. Eu me refiro à santa pureza. Espero que Jesus achará puro o teu coração e quererá sempre residir nele. Deves, deves saber que Jesus se apacenta entre os lírios e quero esperar que assim conservarás o teu coração. Jesus, no seu reino, não admite nada de imundo. Assim, se quiseres um dia possuí-lo, é preciso que guardes tão bela virtude. Pede a Jesus que te conceda tão grande graça. Essa foi a mensagem, então, de Santa Gema a um sobrinho, né, da família que a tinha acolhido. A nossa Gema ouviu ainda criança de sua piedosa mãe essas verdades, começando desde então a amar Jesus. Logo se enamorou desta bela flor e se aplicou em cultivá-la com esmero. O lírio, né, que é mencionado no Cântico dos Cânticos. Né? Em outras práticas, que para esse fim lhe inculcara a piedosa mãe, uma era de rezar todas as noites, sem falta, em honra da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem, 3 Ave-Marias, com as mãos debaixo dos joelhos. Isso deve ser terrível, né? Eu nunca vi isso. Também não. Antes de ler isso aqui, uma coisa curiosa, porque assim, a gente já viu os castigos, né? De ajoelhar no milho, essas coisas todas, né? Mas isso eu nunca tinha ouvido antes de ler a... Então foi a prática que a mãe de Santa Gema ensinou para ela. A inocente menina, ainda que em tão tenra idade não compreendesse, começou a praticar essa devoção e nunca mais deixou. Levantando-se depois e ajuntando as mãozinhas, dizia: Mamãe, não permitais que eu perca jamais a santa pureza. Eu me refugio sob o vosso manto. Guardai-me, e assim agradarei mais a Jesus. Mamãe do céu, né? Poucos dias antes de morrer, achando-se só no quarto, embora sem forças, sem poder mais ficar em pé, não quis dispensar essa devoção e foi surpreendida com as mãos debaixo dos joelhos, com tanto incômodo, cumprindo ainda a sua piedosa prática. Crescendo na idade, aumentava sempre em seu coração o amor à angélica virtude e o esforço de conservar-se ilibada. Para esse fim, eram principalmente feitas todas as mortificações, penitências, macerações da carne e, sobretudo, a guarda dos sentidos, julgando que a mais leve e inocente liberdade pudesse manchar esta bela flor, aborrecia-as todas, sem distinção alguma, e para evitá-las não temia cair em verdadeiras exagerações. Nunca se mirou no espelho. Olha que coisa interessante. Né? Nem para pentear-se, nem para lavar o rosto do sangue que frequentemente lhe corria na fronte, cingida de místicos espinhos, e dos olhos nas suas dolorosas contemplações.
Quando, nos arroubos do seu amor celeste, o coração se inflamava, queimava todo o lado exterior que corresponde àquela víscera, fazendo-de sentir dor inexprimíveis, e quando um dardo de chama partido do coração, partido do sagrado lado de Jesus crucificado, abriu no seu uma grande ferida, e quando o próprio coração, com seus misteriosos impulsos, dobrou com força 3 costelas, embora ignorasse a significação desses fenômenos extraordinários, nunca ela quis observar ou tocar em seu corpo, nem no princípio, nem pelo tempo adiante, com a repetição do prodígio. Vimos no capítulo 1 como, desde criança, de poucos anos de idade, esta cândida virgem evitava que lhe fizessem as mais inocentes carícias. Não permitia que o seu próprio pai a beijasse. E a sua mãe devia empregar a maior reserva nos serviços de que necessitam as crianças. E se alguém se oferecia para penteá-la, vestir ou calçar, impedia resolutamente, dizendo: deixai, eu mesma posso fazer tudo isso. Uma vez, um primo irmão quis fazer-lhe uma carícia, mas custou-lhe caro. Estando ele montado a cavalo, diante da porta da casa, tendo se esquecido de um objeto necessário para a viagem, chamou pela gema e lhe pediu que lhe trouxesse. Correu a boa menina, que tinha então 7 anos, e imediatamente lhe entregou o que desejava. O jovem, agradecido pela delicadeza com que ela lhe prestou aquele pequeno serviço, quis corresponder, estendendo a mão para a acariciar. Mas a menina, apenas percebendo que aquele movimento, que a seus olhos parecia quase um crime, fora de si, lhe repeliu tão vivamente a mão e o braço que o cavaleiro perdeu o equilíbrio, caiu e ficou muito machucado. Jazendo no leito moribunda, pediu por si mesma a extrema unção, mas afligia o pensamento de ter que permitir que lhe lavassem os pés, segundo o piedoso costume, por respeito àquele sacramento. Que fazer? O amor da Santa Modéstia lhe deu forças e, aproveitando do primeiro momento em que se viu só, tomou uma toalha e conseguiu por si mesma fazer aquele serviço. E, contente, pôde dizer à pessoa que se aproximava para isso: obrigado, não é mais necessário, eu mesmo já o fiz. Que vos parece, ó leitor, de tão extraordinário pudor? Igual reserva e delicadeza usava no modo de falar. Deixa eu, então, aqui, depois que o padre Germano falou sobre a questão da castidade, da pureza, né? Eu vou parar aqui, ainda no meio do mesmo capítulo, porque aqui ele vai falar de outras virtudes de Santa Gema ainda. Eu estou aqui na página 179, no último capítulo da página. A gente terminou aqui o breve resumo, né, dessa luta de Santa Gema para manter a pureza, né? E aqui o padre, quando ele fala, né, o padre Germano, ele fala que ela não se, quer dizer, ela caía às vezes em verdadeiras exagerações que a gente pode pôr na conta da santidade. Os santos são realmente exagerados no amor que eles têm a Nosso Senhor, né? Então eu pergunto se vocês
tem alguma pergunta, alguma observação? Peço que faça, não pelo chat, mas pelo microfone, da leitura de hoje. Então, se vocês não têm nenhuma observação, tenham todos um santo dia. Alguém tem alguma coisa? Aline? Eu ia falar da delicadeza de falar, que a gente perdeu, nem com os pais, mas a gente é delicado. A gente perdeu, inclusive, as palavras, né? Hoje a gente fala muito através assim, as palavras que a gente usa são chulas, né? Porque é onde toda a cultura nossa se tornou assim, né? Nós não temos nem palavras para falar as coisas da maneira correta, né? A gente usa muitas gírias, né? Enfim. E às vezes sai sem a gente querer, né? Porque a gente tem um hábito tão grande de falar palavras chulas, né? E raramente a gente encontra uma pessoa, né? Que não fala palavras chulas, né? Uma pessoa assim que você fala, poxa, mas que a gente até admira, né? Que linguajar e tal. Então, esse tipo de delicadeza, né? Com as pessoas, que parece ser uma delicadeza com as pessoas, mas vem exatamente desse sentimento, né? De modéstia, de pureza, enfim, de respeito, óbvio, pessoa, de não querer causar que a outra pessoa perca a sua própria pureza, não só com mãe, pai, né, com amigo, né? A gente acha que a intimidade que a gente tem com amigo nos autoriza a ter uma linguagem chula, a ter uma linguagem, enfim. Outro dia, eu não sei se vocês leem ou seguem, tem um grande intelectual brasileiro, né, carioca, o professor Sérgio Pachá, que tem um domínio da linguagem, uma coisa impressionante, fala várias línguas, etc. Mas ele estava comentando, num post de Facebook, uma pergunta que um conhecido dele fez para ele, né? Se a gente, com um amigo, a gente devia se preocupar em falar um português correto, né? Português, enfim, uma língua correta, né? Sem erros gramaticais, sem. Ele falou, uai, é claro que tem, porque a linguagem correta é a linguagem que a gente tem que se expressar, né? Com termos precisos, com termos, enfim, não com termos chulos, etc. Então, enfim, a linguagem correta a gente deve usar em todos os momentos da vida, né? A gente não deve nos deixar cair nessa, nessa, nesse declínio da linguagem que a gente observa hoje. Né? E o domínio dessa linguagem a gente só adquire com leituras, com cultura, né? É claro que Santa Gema não tinha essa cultura, mas ela tinha colóquios com Nosso Senhor todos os dias. Então, a ciência infusa, enfim, ela tinha. Mas para nós temos que gastar um esforço grande para obter isso. E tentar falar, né? E usar termos e expressões, enfim, com tudo, com os nossos amigos, nos nossos encontros, enfim, com tudo, né? É óbvio que a gente enfim, não consegue, né? Obviamente. Essas linguagens de WhatsApp, né? Elas, enfim, rebaixam muito a nossa capacidade de comunicação. Mas é isso mesmo. A gente não tem delicadeza com ninguém mais. Nem essa não delicadeza que a gente tem com as pessoas, elas começam com a não delicadeza que a gente tem conosco mesmo. Certo? Enfim, se a gente não tem com a gente, como é que nós vamos ter com as outras pessoas? Mas
Enfim, é isso, né? Infelizmente, é o que nós estamos vivendo. Mas é importante nós sabermos o que nós estamos vivendo para a gente ir corrigindo aos poucos, né, os nossos comportamentos. E é para isso que vale a leitura da vida de santo, tá certo? Se não for para isso, não será mais para nada. É para a gente obter os modelos, né? Os santos são os nossos modelos para a gente seguir. Os santos são os nossos heróis, né? O paganismo grego, por exemplo, tinha os heróis, né, que eram modelos a seguir. Nós temos os mais perfeitos heróis, muito mais do que o paganismo, e são os nossos santos, né? Nós temos, o homem sempre precisou de modelos. Os nossos primeiros modelos na infância são os nossos pais. E depois nós vamos crescendo e vamos, enfim, colecionando modelos. E segundo os modelos que nós colecionamos, nós vivemos a nossa vida, né? Certo? Então, se você pegar esses modelos desses artistas por aí, você vai viver uma vida deles. Nós temos a obrigação de tomar como modelos os modelos que Nosso Senhor nos oferece ao longo da história da igreja. Então, mais alguma observação? Não? Então, tenham todos um santo dia. Deus lhes pague aí a paciência, a generosidade de me ouvir. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui de volta, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.